Olá, meus queridos alunos. Então, hoje nós vamos aprender sobre distribuição de frequência. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma escola de inglês que ela separa seus alunos por iniciante, básico, intermediário e avançado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que ela tenha matriculados 12 no nível iniciante, 36 no básico, 24 no intermediário e 8 no avançado, tá? O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada nada mais é do que somar, né, um por um. Vamos somar aqui primeiro o iniciante com o básico, tá? Então, o iniciante com o básico dá, aqui eu tenho o primeiro, eu tenho 12, né, e aqui agora eu somo, dá 48, certo? Agora eu pego esse 48 aqui, do iniciante junto com o básico, esse aqui, ó, é iniciante mais básico, tá? Aí eu vou somar agora o iniciante mais o básico mais o intermediário, tá? Então, agora eu vou somar esse com esse. Soma. Aí vai me dar o resultado, tá? Vai dar 72 aqui, certo? E aí, agora eu vou somar esse com esse, ó. Esse com esse, tá? Que é quem? É o iniciante mais o básico, mais o intermediário, mais o avançado. Esse aqui, tá? Então, vai dar 72 mais 8, 80. Ao total, são 80 alunos matriculados, tá? Esse 80 aqui é o 100%, tá? 80 é 100%. Né? Quantos alunos eu tenho matriculado na escola? 80. 80 alunos é 100% dos alunos que eu tenho matriculado na escola, certo? Então, agora vamos entender o que é frequência relativa. A frequência relativa é a porcentagem, tá? Então, se eu achei que 80 é 100%, agora eu vou fazer um por um. Então, eu vou esquecer um pouquinho essa frequência acumulada aqui, vou pegar só o número de alunos matriculados no nível iniciante. Iniciante eu tenho 12, então, se eu tenho 80 é 100%, vou fazer regrinha de 3. 12 é x%, né? Então, agora, quando eu tenho regrinha de 3, eu faço o quê? Eu multiplico em cruz ou em x, como eu preferir, vai ficar 80x igual a 12 vezes 100, né? Vou passar esse 80 para o outro lado, que ele está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 1.200, né? Multipliquei 12 vezes 100 sobre 80, tá? Se eu estava multiplicando de um lado, eu passo dividindo do outro. Agora, eu posso cortar esse zerinho aqui com esse zerinho aqui, e essa conta aqui de 120 sobre 8 vai dar 15%. Se eu multiplicar 8 por 15, ó, 8 vezes 5, porque se eu multiplicar aqui, ó, o 8 por 15, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, dá os 120, tá? Então, fazendo a divisão é 15%. Então, eu vou lá na frequência relativa e vou colocar 12% equivale a 15, desculpa, 12 alunos no iniciante equivale a 15%. E vou fazer um por um, tá? Então, 80 é 100%, 36 do nível básico, 36 aqui, vai ser x%. Então, vai dar x sobre 3.600 sobre 80. Isso aqui vai ficar igual a 45%. Então, eu coloco lá que 36 do nível básico equivale a 45% dos alunos, certo? Vou fazer com 24, 80 é 100%, 24 são x%. Então, dá x igual, eu já tô fazendo direto, tá? 2.400 sobre 80, isso aqui igual a 30%. Então, eu sei que 24 alunos equivalem a 30%. Tá? Essa frequência nada mais é do que porcentagem, tá? E 8, quanto que é? Já posso fazer de cabeça? Quanto que é 8 de 80? 10%, né? 8 de 80 é 10%. Ou posso fazer também a continha ali, não tem problema, tá? 80 é 100%, 8 é x. X igual a 8 vezes 100, que dá 800 sobre 80, né? 800 sobre 80, corta, corta. 80 divididos por 8 dá 10, os nossos 10% que a gente estava procurando lá, certo? Então, agora, a frequência acumulada relativa... Então só para né, compactar os conhecimentos. Então, só para vocês entenderem bem, que 12 alunos do iniciante são 15% dos alunos totais da escola, tá? 36 do básico é 45% do total de alunos, 36. 24 é 30 e 8 é 10%. Isso aqui dá 100%, ó. Então, 5 mais 5, 10, vai 1. 1, 2, com 4, 6, com 3, 9, com 1, 10, tá? Isso aqui deu 100%. Essa soma aqui, tá? Então, 12 equivale a 15, 36, 45, 24, 38, 10, certo? Então, agora vamos para a frequência acumulada relativa. Agora, nós vamos usar essa coluna aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, na regrinha de 3, só que eu vou usar com essa coluna aqui, tá? Então, os 12 continuam 15, né? Porque é o inicial lá. Sempre o inicial, não tenho com quem, né, mudar, então não tenho o que fazer, não tenho, né? Então, o 48 lá do nível básico, 48 alunos equivale a quanto? Equivale a 60%. Regra de 3 também, né? Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar os 80, aqui, vamos fazer aqui do ladinho, é 100%, 48 equivale a x, quase, um pouquinho mais que 60, né? Porque 40 aqui, ó, se fosse 40 aqui,
seria metade, daí seria metade aqui também, seria 50%, mas um pouquinho mais dá 60%, tá? Aí vamos pegar o 72. O 72 é quase 80, então quanto por cento que ele dá? Fazendo as continhas, ó, 90%. Se vocês quiserem fazer lá, montar, tá? Pode ver que ele quase chega, então ele é quase 100%, tá? E os 80 é o efetivo 100%, né? Que é 80. 80 é 100%, tá? Então essa frequência relativa, tá bom? Isso aqui nada mais é do que porcentagens, tá? Separem ali as colunas bem direitinho, para vocês não se perderem, tá? Bom, vamos agora colocar no gráfico, para vocês entenderem bem o que é gráfico, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de barras verticais, nós temos o eixo Y e o eixo X, plano cartesiano, sempre eixo Y, eixo X, sempre assim, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali o iniciante, o básico, o intermediário e o avançado. E ali eu distribuí de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Você pode fazer o teu gráfico do jeito que você quiser, desde que ele fique de uma forma que a gente consiga interpretar, certo? Então, eu fiz assim, 10, 20, 30, 40. Eu já até fiz eu distribuí ali já para vocês conseguirem entender o desenho. Então, vamos lá, no iniciante eu tenho 12 pessoas matriculadas no nível iniciante. Então, o 12 é um pouquinho acima do 10, né? Tá aqui, um pouquinho acima do 10, aqui, nível iniciante. Então, como que eu vou fazer? Só vou fazer uma barrinha ali. Eu desenhei já para ficar fácil. Nível básico, 36. Nível básico, 36. Um pouquinho acima do meio lá, né? O básico. Então, já desenhei também para ficar fácil de a gente terminar o desenho. Depois vocês façam com régua, mais caprichado no caderno de vocês, tá bom? Nível intermediário eu tenho 24. Um pouquinho acima do 20, né? Um pouquinho abaixo do 25, intermediário. Minha barra linda ali. Tá? E o avançado eu tenho apenas 8 alunos falando bem o inglês, tá? 8 alunos. Então, vamos lá no avançado, um pouquinho abaixo do 10, certo? Aqui eu tenho outro gráfico em setores ou pizza, tá? Como que eu fiz? Eu já dividi ele em 4 para ficar mais fácil da gente desenhar. Então, cada pedacinho desses é 25%, porque se eu somar 25 com 25 mais 25 com 25, dá 100%, que é o meu total, certo? Então, como que eu faço? A gente tem que mais ou menos fazer uma aproximação, tá? Do nível iniciante, eu tenho 15%, lá a gente achou aqui, né? A gente achou 15%, ó, tá? Eu vou colocar em porcentagem. Eu poderia colocar em frequência? Claro que eu poderia, dá na mesma. Só que o gráfico, geralmente, a gente faz em porcentagem, né? Vai ficar mais fácil o de setores de entender. Então, a gente vai distribuir em porcentagem. Quanto que é 15%? Ele é mais ou menos... Vamos dividir esse aqui mais ou menos um pouquinho para um lado a mais que o outro, né? Então, aqui a gente deixou 10% e aqui a gente deixou 15%. Aqui eu tenho os meus 25%. Então, essa fatia aqui, eu sei que é o nível iniciante. Tá? 36 alunos do nível básico, equivale a quanto? 45. Vamos pular esse, porque esse é o maior, daí a gente não consegue dividir direito. O 24 equivale ao 30. Aqui o 10 a gente já tem, ó. O nível avançado, a gente já tem 10, tá? Então, tá lá, 10. Aqui é o avançado. Vamos fazer o 30 agora, o 30%, que é o nível intermediário. Intermediário, 30. A gente pode fazer assim um pouquinho mais, né? Aqui, ó. Então, todo esse pedaço aqui, ó, tudo isso daqui, 30%. É o nível intermediário. Intermediário, tá? E o que sobrou? Toda essa região aqui, vou fazer em outra cor. Toda essa região aqui. Tudo isso daqui é os meus 45%, que é onde tá a grande massa, né, das pessoas, que é o nível básico. Que é os 45%. Mais ou menos, né, pessoal? Esse é o gráfico de setores ou pizza. Então, a frequência é isso. A frequência nada mais é do que distribuir a quantidade de alunos que eu tenho matriculado em porcentagem, certo? Sabe, você soma todos, né, que foi o nosso 80 é o 100%, tá? E depois você vai fazendo a porcentagem. 12 equivale a quanto? Dos 80. 36 equivale a quanto? Dos 80. E assim por diante, tá bom? Então, frequência, distribuição de frequência nada mais é do que fazer a porcentagem. Depois eu posso fazer os gráficos, né, que eu fiz aqui em barras ou aqui em setores, certo? É isso por hoje.